agora entro um outro aspecto. Isso seria a introdução, um outro aspecto. Eu coloquei, não sei se a palavra terreno, vocês conseguem entender o que é. Nosso Senhor Jesus Cristo tinha as noções da psicologia, da sociologia. Ele conhecia as correntes de pensamento na Palestina. Ele sabia onde ele ia pisar. Ele caiu assim meio... Não, chegou 30 anos, cumpri meu prazo de santificação de Nossa Senhora, São José. Cumpri a minha vida oculta, agora eu vou para a vida pública. Eu vou entrar aí. Mas ele entrou lá em Israel, poderia ter entrado no Egito, na Síria, sei lá onde, na Fenícia. Esse é o centro da palestra de hoje. Eu não podia dar um título assim, até perguntei para o Guilherme que título que nós vamos dar. Porque se eu fosse seguir a escola moderna de vídeos, aquilo que não te contaram sobre Jesus Cristo, aquilo que até hoje te ocultaram, entendeu? Não sei como, vamos dizer, quase que eu podia dizer assim, os padres vão ficar furiosos de você saber essas coisas malucas. Né? É o que eles sabem fazer hoje. Nós não somos, nem isso, Maria Eduarda, nós não somos cultores. Não é coach, né? Nem é uma palestra motivacional, é a real, como o senhor falou. Mas eu pergunto, sabe por quê? Me chamou muita atenção. Eu não estou falando isso. Eu ouvi o senhor Paulo Henrique, o senhor Hélio, todos nós. Ouvimos várias palestras do Dr. Plínio sobre, enfim, sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre noções de opinião pública, noções da revolução, da contra-revolução. Esses rapazes aqui que estão aqui, que pertencem a faculdades, eles atuam nas faculdades, eles aplicam métodos de opinião pública, métodos de dirigir. Aplicam ou não aplicam? Aplicam. Então, nosso Senhor aplicou. E o Padre Filion mostra, através da descrição, ele vai mostrando, olha aqui, é isso. Então, mostrou. Vamos lá, agora, aí está o mapa da Palestina, quando o Nosso Senhor veio ao mundo. Galileia está lá em cima, Samaria no meio, Judeia embaixo. Existe um nome aí que eu acho bastante feio, chamado Pérea. Mas, enfim, Pérea ficava do lado, para quem está olhando a foto, aí do lado direito do Jordão. As outras províncias ficavam do lado de cá. Então, essa é a Palestina, está indicada por setas aí, ao templo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão dizendo, bom, mas você, em vez de contar umas coisas bonitas para nós, sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai começar com esse negócio aí, que afinal de contas, Nosso Senhor é Deus, Nosso Senhor veio remir o gênero humano e sofrer. O que é esse pendurucalho que você está querendo colocar aí, Nosso Senhor? É assim, vamos nós, hoje, fazer apostolado sério, sem olhar as correntes de opinião que estão por aí, para ver o que vai dar. É verdade ou não é? Está aí, Maria Eduarda. Você aplica ou não aplica certas regras lá no Centro Mariano de Princesa Isabel? Você vai uma de bobinha lá, entendeu? Assim, nada. Não vai. Olha, mano, na faculdade aqui os rapazes é a mesma coisa. Mesma coisa. Eles, quando vão para a porta de uma faculdade fazer uma campanha, eles sabem que tem o grupo pró-aborto, o grupo pró-LGBT, o grupo pró-reforma agrária, o grupo... É ou não é isso? É exatamente. Isso é que é conhecer o terreno. Bem, Judeia, que estava no sul. Olha lá. É o antigo reino de Judá. Estava quem? Ali estava a elite pensante e religiosa. Os fariseus, os escribas, a aristocracia sacerdotal, e eles tinham os homens que dominavam a ciência religiosa. Quem quisesse saber alguma coisa, Nosso Senhor fala, você não é doutor da lei? Falou para o Nicodemo, você não é doutor da lei? Você não sabe isso? Então, esse conjunto aí, intelectual, religioso, dominava a parte de baixo, Judeia, é a parte da ciência. Então, depois nós temos a Galileia ao norte, da onde que saíram praticamente todos os discípulos, eu acho que todos saíram de lá.
Olha o que eles eram aí. Só lembrar um pouquinho de São Pedro, hein? São Pedro acho que é o tipo arquetípico do Galileu. Ardente, impulsivo, corajoso, patriota, mas o pessoal da Judeia dizia: o que de bom saiu da Galileia até hoje? Nosso Senhor, né? O que saiu de bom? Isso é na história de Israel. E a Samaria ao centro. Todo mundo já ouviu falar da Samaritana, não é? Samaria, todo mundo lembra, né? Samaria. O Senhor encontrou a Samaritana lá no posto. Eu posso dizer, Samaria era propriamente o pessoal rejeitado pelos judeus. Então, o Nosso Senhor deveria ter concentrado o apostolado dele na Samaria, porque eles eram os rejeitados, por excelência. Porque tinha tido muita, como eles dizem aqui, misto de judeus e pagãos, tinha havido muita miscigenação, e por essa razão a Samaria era considerada uma coisa de segunda no mundo judaico. Mas era na Samaria que eles fizeram um muro do templo, não iam no templo de É isso, exatamente. Pode contar. Não conheço a fundo, não. Eles não iam oferecer sacrifício no templo de Jerusalém, né? Eles fizeram um templo próprio para eles e era um dos motivos pelos quais eles eram desprezados pelos judeus. Vai entrar daqui a pouco, quando o Nosso Senhor vai encontrar a Samaritana. Mas é isso mesmo, tem toda a razão. Olha o que o Padre Filion ensina. Nosso Senhor, até o início da vida pública, portanto, de 0 a 30, observou os costumes da Palestina, a natureza, as correntes de influência no povo judeu. E ele diz, qual é a prova disso? Está no ensinamento dele. Há um exemplo que a gente consegue compreender bem. Como era Nosso Senhor? Divindade, corpo e alma. Divindade, segunda pessoa da Santíssima, corpo e alma. União hipostática. Esse corpo e alma de Nosso Senhor era o que? Era uma espécie de boneco. Que cada hora a divindade ensinava para ele as coisas. Não era. É o que o Padre Filion está dizendo. Nosso Senhor foi se formando. E o Evangelho diz que Nosso Senhor Jesus Cristo crescia em Graças. Olha lá. Olha lá. Bem, É uma cena até interessante, né, senhor Marcos? Porque você imagina São José trabalhando na carpintaria com o menino Jesus, e aí de repente bate alguém lá na porta assim para encomendar um móvel, e aí um vira pro outro e fala assim: agora a gente tem que fingir que é normal. tem que fingir que é humano, né? Exatamente. Olha, vamos muda aí, põe aí uma. Que não era dessa forma, né? É uma gagueira pensar um negócio desse. Eles não eram bonecos. Nosso era inteiramente homem, inteiramente Deus. Então, o trato dele, enfim. E depois São Luís Grion também explica isso, né? Nosso Senhor dedicou os 30 primeiros anos em formar Nossa Senhora e São José. Isso aí é uma coisa que a gente não pode nem imaginar, mas ele dedicou para isso. Então diz lá: entretanto, o menino, diz-nos São Lucas, é o Padre Filion que está falando, crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Fecha aspas. Os seus 12 primeiros anos são-nos assim apresentados como um tempo de crescimento e desenvolvimento universal. Ele quer dizer, entendeu em que sentido, né? Nosso Senhor foi criança, aquela criança plena. Ele foi aquele adolescente pleno. Ele foi a pessoa de idade madura, pleno. Ele realizou isso aqui de uma maneira perfeita. Nosso Senhor é modelo. Eu sei, é outro assunto, etc. A gente deixa pra, apenas para saber que não era um boneco, né? Bem, continuou o Padre Filion. Enquanto seu corpo crescia e fortificava, a sua inteligência abria-se cada vez mais
Não, cada vez mais. E em cada dia que passava, mais se admirava nele as manifestações de graça e da complacência divina. Era uma criança ideal e perfeita, na qual brilhavam todas as qualidades que convinham à sua idade. Veja bem, hein? Nosso senhor não era um garoto prodígio, um gênio, uma coisa assim, mas ele levou à perfeição cada estágio, isso que ele quer dizer. Mas sem nunca ultrapassar as leis gerais do desenvolvimento humano. Entendeu? Entenderam o que quer dizer isso, né? Ele era a plenitude daqueles step by step, passo a passo. Você está estranho, né? Se ele não tivesse essa plenitude, você imagina um bebezinho falando normalmente. É isso. E ao mesmo tempo em que, já na sua idade madura, se pegar o filme, por exemplo, da Paixão de Cristo, tem uma cena lá que Nosso Senhor está trabalhando na carpintaria, aí está de regata, né? Primeiro que a túnica dele não tem manga. Aí Nossa Senhora vai chamar ele para almoçar, alguma coisa assim. Aí fala, não, vou ir não. Aí Nossa Senhora fica brava com ele. Aí ele percebe que Nossa Senhora fica brava, pega uma talha de água assim, uma jarra de água e joga em Nossa Senhora. Joga no rosto, joga Nossa no Senhora. rosto dela. Aí ele começa a rir, ela começa a rir também, pega outra jarra de água e joga nele. Aí os dois começam aquilo ali, uma guerra de água, e se abraçam e vão para o almoço. Que loucura que é essa? Isso não é maneira de representar o Senhor. E assim vão continuamente essas filmes e séries, como Techoso e Agora, que é mais recente, deforma completamente. Isso deforma deforma totalmente. Vamos ver mais um pouquinho o que nos diz o Padre Filiol. O que há de verdade, repetimos, ele que está falando, são as experiências exteriores que Jesus realizou em contato com a natureza. Gente, não é ecologia, não. É a quarta via. É o livro do campo que ele viu. O livro do campo, isso aqui é imagem de tal coisa assim. Então, é a quarta via, natureza. E também a vida doméstica, a vida social que o rodeavam. Desde a mais tenra infância, aprender a ler no livro da natureza, olha aí, não é ecologia, da natureza e no livro da vida, como mais ninguém soube saber. Veja aqui, modelo também nisso aqui. Uma palavra sobre a quarta via, às vezes, seria, talvez fosse necessária só para... O que é uma coisa? Tem experts aí, tem gente aí que é... Não é ecologia, é a quarta via. É o senhor mesmo, ele fez até palestra sobre o São Boaventura. Doutor da lei. A quarta via, vamos dizer, São Tomás fez 5 demonstrações da existência de Deus. Demonstrações. E são 5. Na quarta, ele faz a demonstração. Como é que eu vou pegar aqui? Esse arco. Então, ele disse, nós podemos imaginar uma água cada vez mais límpida, uma água que parecesse um cristal. Então, bom, ele disse, isso aqui vai encostar aonde? Deus. A água é Deus? Não, não é isso que ele está dizendo. Ela reflete uma perfeição que lá está Deus. Bem, o professor Plínio Cordeiro Oliveira usava muito isso aí para a gente certamente desintoxicar das imagens feias. Estou vendo aqui gente com tendências artísticas aqui dentro e tal, né? Mas Nosso Senhor, ele usou enormemente isso nos evangelhos para falar com o povinho comum. Então, é o que ele está dizendo. Quando ele chega em Jerusalém, no domingo de Ramos, ele olha para a cidade e diz, ó Jerusalém, tantas vezes eu quis reunir-te como a galinha reúne os pintainhos debaixo de suas asas. Ou seja, ele observou aquilo ali, o instinto de proteção da galinha, de abrir as asas, os pintinhos ficar quando o gavião está vindo, para fazer uma metáfora disso com Jerusalém. Primeira coisa que eu notei, o senhor conhecia o terreno. As correntes de influência entre os judeus. Então, eu vou repetir de novo aqui. Você, em vez de tratar a salvação, que é o essencial do nosso Senhor Jesus Cristo, que redimir o gênero humano,
reparar a ofensa ao Padre Eterno, você fica tratando dessas coisinhas aí. Acontece que Nosso Senhor deu uma glória ao Padre Eterno, praticando também essa perfeição, e abriu para nós uma escola. Não sejamos bobos, pois diz para os apóstolos lá no final, né? Eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Vai embora. Então, quais eram essas correntes? Eram os fariseus, os saduceus e os herodianos.